certo e desconhecido trilho for. Deus tem nos dado segurança, nós temos paz, gozo nos vem, força nos traz. Ele é poder, é força, certo eu estou que me ampara com suas mãos, minha esperança de uma vida eterna. Ele é a rocha que está me sustendo. Mesmo quando amanhã não vejo, em sua palavra encontro a luz. E quando as dores tomam conta, ao me abraçar, se fraco estou, encontro paz. Ele é força, certo eu estou me ampara com suas mãos, minha esperança de uma vida eterna. Ele é a rocha que está me sustentando. E quando choro, nossa força, sempre eu estou que nos ampara com suas mãos, nossa esperança de uma vida eterna. Ele é a nossa salvação, que nos sustenta. Nossa esperança de uma vida eterna. Senhor Jesus, nossa vida, nossa Eu quero saudar a todos vocês, nossos irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. O nosso templo, as portas do nosso templo estão fechadas, não é? Mas a igreja está firme na palavra, está unida em oração e agora, mesmo via YouTube, pela internet, estamos aqui para glorificar ao nosso Deus. E é bom saber que além de famílias da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, temos também a certeza de outras famílias, outras pessoas, parentes, amigos, todos são muito bem-vindos. Nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Senhor. Nós vamos cantar agora mais um cântico e eu peço que você cante conosco. É o cântico Eu Me Rendo, e nesses dias de crise, nesses dias de incertezas, precisamos, em alto e bom som, bradar, dizer, não é? Por ti eu vou caminhar, a ti eu vou clamar, tu és a direção
o sol a me guiar. Cantemos então, irmãos. Eu me rendo aos teus pés. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Nós vamos agora orar ao nosso Deus, adorar aquele que é o sol a nos guiar e é por ele que nós vivemos. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, toda a nossa honra, toda a glória, toda a exaltação sejam dadas ao nome do Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus,
porque o Senhor é a nossa segurança em dias de incerteza. O Senhor ó, é o sol a nos guiar, é a direção para as nossas vidas. Ó Deus, aceita a adoração do teu povo, que agora está ligado, está, ó Deus, com o mesmo foco, o mesmo propósito, de exaltar aquele que é o Senhor das nossas vidas, o soberano das nossas almas, aquele que tem cuidado de nós, tem nos sustentado, aquele que prepara para nós um novo amanhã, preparado para cada um de nós. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Acalma o nosso coração nestes dias. Aceita a adoração do teu povo nesta hora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor, que está no livro do Apocalipse, capítulo 21. Durante esta semana toda, nós falamos a respeito de oração, como sendo o melhor recurso, o maior recurso da igreja. Falamos também sobre o pecado de não murmurarmos, falamos de gratidão, falamos que temos que trocar a ansiedade pela confiança e por uma vida de oração, mas hoje de uma maneira muito especial. Eu gostaria que nós focássemos na questão de que a volta do Senhor está próxima. E quando nós colocamos isso como nosso maior alvo, tudo aqui no dia a dia muda, não é? É o que diz o texto do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 5. Você pode acompanhar aí, e eu vou ler aqui a palavra do nosso Deus, que nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, nós temos que lidar com as demandas do isolamento, da reclusão, nesses dias de crise, de pandemia, à luz, como dissemos há pouco, à luz desse ensino da Sagrada Escritura. Isso faz parte apenas das primeiras coisas. Haverá um dia em que essas primeiras coisas já terão passado. E Deus vai fazer novas todas as coisas. Vamos então, nesta hora, cantarmos mais uma vez, descansando na presença do Senhor, dizendo: Senhor, cobre-me com a tua mão, porque nós queremos descansar. Sobre as águas, tu também és rei. Cantemos juntos agora. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei.
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem, em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, meus irmãos. Nós agora vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a ler a Escritura Sagrada juntamente comigo nesta hora. Vai passar aqui o texto do Evangelho de Mateus, vou projetar aqui e você leia comigo aí mesmo da sua casa, para ainda que distantes nós possamos fazer a leitura ao mesmo tempo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo 30 ao versículo 44. O nosso tema vai ser esse: preparados para a volta de Cristo. Vamos ler então o trecho que vai servir de base da nossa meditação, da nossa mensagem nesta noite. Leiamos a palavra do Senhor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem um filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse, então, é o trecho da palavra do Senhor que, lido, vai servir de base. Que Deus nos abençoe e nos fale ao coração, não é, irmãos? Irmãos, uma das categorias de vídeos na internet mais emocionantes, eu creio, é aquela que registra o retorno, o reencontro de soldados com as suas famílias. Tudo segue ali a rotina normal e, de repente, surpresa, o pai, o filho, a mãe, o esposo, tão aguardado, aparece. As crianças se lançam no colo do pai, no colo da mãe. O filho é recebido com um abraço apertado, caloroso, cheio de saudade. A esposa não contém as lágrimas de alegria. Anos de expectativa que se concretizam, não é? Esses atos expressam a falta que faz quem é importante para nós, quem nós amamos, quem queremos sempre ao nosso lado. Agora, irmãos, quanto à volta de Cristo, muitos cristãos parecem não ter esse mesmo interesse, não nutrir essa mesma expectativa. O que seria natural, esperado nos autênticos cristãos, aquela expectativa santa, alegre, bendita, crescente pelo retorno do Salvador, a bendita esperança pelo aparecimento da glória do nosso Deus, isso parece inexistente. Não há expressões de anelo por estarmos com Cristo. E isso aqui é muito grave, irmãos. Muito grave. Porque antigamente a igreja alimentava a expectativa pela vinda gloriosa do Senhor Jesus. Os hinos, os cânticos, a pregação daqueles dias eram permeados por expressões que apontavam para a vinda do Senhor em poder e grande glória. Por que será que o cristianismo de hoje praticamente não se interessa mais por isso? Praticamente não nutre mais interesse pela vinda do Salvador. Talvez pela mesma razão porque não se importa tanto mais com o céu, não é? O foco de antigamente era o céu, o de hoje é a terra. Contudo, irmãos, para os verdadeiros cristãos, para aqueles que ainda têm os olhos voltados para a Escritura Sagrada, a segunda vinda de Cristo continua sendo o evento mais esperado, o evento mais aguardado. Eles não se iludem com o aparente fulgor deste mundo, ainda que tenham prazeres, alegrias nesta presente era, eles sabem que, na verdade, a pátria verdadeira deles é o céu. Agora, como é que nós definimos a volta de Cristo? A segunda vinda de Jesus, irmãos, é o futuro retorno do Senhor, do nosso Redentor a este mundo. Essa vinda não será meramente simbólica, assim como nós cremos literalmente na primeira vinda de Jesus, no seu nascimento virginal, na sua morte física, na sua ressurreição histórica. Também nós cremos, irmãos, num segundo advento literal. Essas afirmações unem os cristãos verdadeiros em todo o mundo, cristãos que reconhecem a suficiência, que reconhecem a autoridade das Escrituras. No entanto, há controvérsias quanto ao modo como a segunda vinda será, quanto ao modo como a segunda vinda acontecerá. Uma das visões interpretativas
é o chamado dispensacionalismo pré-tribulacionista. É um nome grande e difícil, não é? Mas é uma visão que foi popularizada por bíblias de estudo, por literatura em geral, por filmes evangélicos e até novelas mais recentemente. Os adeptos dessa corrente de interpretação falam numa vinda dupla de Cristo. A primeira etapa da segunda vinda tem sido denominada de arrebatamento, enquanto a segunda etapa, na qual, segundo eles, Cristo instaurará o seu reino milenar, é denominada a volta de Cristo propriamente dita. Essas duas etapas seriam então intermediadas por um intervalo de 7 anos. Então, depois do arrebatamento, haveria 7 anos de tribulação na terra, o aparecimento do anticristo e todo tipo de perseguição aos cristãos nominais e à nação de Israel, assim como juízos terríveis sobre todos os habitantes da terra. Depois desse período, depois dos 7 anos, o Senhor voltaria com a sua igreja. Israel se converteria e Deus aí então estabeleceria o seu reino milenar. Como eu disse, essa é a visão que tem sido popularizada das coisas do fim. No entanto, irmãos, quando nós confrontamos esta ideia, esse conceito, essa visão, o dispensacionalismo pré-tribulacionista, com o ensino claro da Bíblia Sagrada, das Escrituras, nós vamos perceber algumas incoerências aqui. Primeiro, as passagens do Novo Testamento, que descrevem a grande tribulação, não indicam que a igreja vai ser removida da terra antes que a tribulação comece. Quando Jesus anunciou a grande tribulação, ele disse que ela seria abreviada por causa dos eleitos. E isso pressupõe, então, que eles, os escolhidos de Deus, os eleitos do Senhor, os salvos, vão estar no meio dela. Está aqui no capítulo 24 de Mateus, no verso 22. Em segundo lugar, irmãos, nós observamos que o apóstolo Paulo diz aos crentes de Tessalônica que eles não deveriam esperar a vinda de Jesus antes do aparecimento do anticristo. Está lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. De que adiantaria Paulo lhes avisar sobre isso se não houvesse a possibilidade deles estarem na terra quando o anticristo aparecesse, não é? Em terceiro lugar, Atos capítulo 1, verso 11, nós lemos ali que logo depois da ascensão de Jesus, 2 varões de vestes brancas disseram aos discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E eu pergunto, quantas vezes Jesus foi elevado ao céu? Apenas e somente uma vez, não é? Portanto, se ele entrou, foi elevado ao céu somente uma vez, ele também vai retornar somente uma vez. Não há possibilidade, então, de uma dupla vinda do Senhor. Em nenhuma parte a Bíblia Sagrada sugere que haverá mais do que um retorno glorioso do nosso Redentor. A segunda vinda de Cristo, então, deve ser considerada como um evento único que ocorre após a grande tribulação. O fato, irmãos, é que a Bíblia descreve a segunda vinda como a nossa grande libertação, a grande libertação dos cristãos. Em meio à tribulação, em meio à perseguição, o Senhor vai voltar para livrar o seu povo dos seus inimigos e de todo o sofrimento, de todo o mal deste mundo. E é aqui, irmãos, que nós podemos começar aí a responder a algumas perguntas. Eu quero até colocar aqui para facilitar que você me acompanhe. A primeira pergunta é essa: quando será a volta de Cristo? Você já parou para pensar nisso? Ainda que nós não saibamos precisamente quando isso vai acontecer, nós temos a firme convicção de que o Deus que não pode mentir vai cumprir a sua promessa. Nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, alguns eventos ocorrerão antes da segunda vinda do nosso Salvador, não é? Quando nós olhamos todos os tipos de sinais anunciados pela Bíblia, nós podemos até organizá-los aqui em 3 espécies. Nós podemos falar de sinais da graça que demonstram a graça de Deus, e a gente pode falar aqui da pregação do Evangelho, e da conversão da plenitude dos eleitos.
Nós podemos falar aqui de sinais que demonstram oposição a Deus, a tribulação, a perseguição, a apostasia, a aparição do anticristo. E nós podemos falar também dos sinais que demonstram o próprio julgamento de Deus, porque o dia do retorno glorioso do Senhor vai ser o dia em que a ira de Deus mais vai ficar em evidência, é o dia da manifestação da ira do nosso Senhor, e aí é tudo incluído aqui antes do dia do regresso de Cristo, guerras, cataclismos da natureza e pragas, epidemias, pragas destruidoras. Então, só explicando de uma outra forma, Cristo não virá até que a pregação do Evangelho tenha completado o seu curso completo, não é? Antes do fim, todas as etnias vão ter o testemunho do Evangelho. Antes também da grande apostasia, conforme o apóstolo Paulo fala, explica, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4. Ele não virá até que a plenitude dos gentios e dos judeus tenha sido preenchida, o número dos eleitos esteja completo, ou seja, todo o povo de Deus já tenha sido chamado e aproximado do Evangelho, de Cristo através do Evangelho. A vinda do nosso Redentor não se dará também antes que o homem do pecado, como disse Paulo aos Tessalonicenses, o homem da iniquidade, o anticristo, tenha sido revelado. E a segunda vinda ocorrerá quando ou depois de despontarem os sinais descritos na Escritura Sagrada. Guerras, fomes, terremotos, epidemias, como a Bíblia descreve, pragas, não é? Aparecimento de falsos profetas, sinais nos céus envolvendo o sol, a lua e as estrelas. Isso tudo aqui está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Então, irmãos, durante toda a história, isso tem ocorrido. Mas nos últimos dias, a Bíblia dá a entender que essas coisas se intensificarão. Essas coisas ganharão uma maior amplitude. Mas quanto aos detalhes, ou seja, quanto à hora, quanto ao dia, qual a data da vinda do Senhor, nós não sabemos. Ficamos, então, com o que o texto bíblico diz, não é? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, senão somente o Pai. Agora, uma outra questão que eu quero colocar aqui para vocês me acompanharem aqui no nosso slide é o que dizer do modo da volta de Cristo. Como é que será a volta de Cristo, irmãos? Porque nós podemos enxergar à luz da Bíblia que em sua segunda vinda Jesus virá como um Senhor que vem recompensar os seus fiéis servos. E como nós vimos, aquele que foi elevado aos céus virá do mesmo modo como noivo para levar a sua amada noiva, a igreja, consigo mesmo. E, irmãos, será algo glorioso, porque, como você pode enxergar aqui no slide, será uma vinda pessoal. O próprio Cristo retornará. O capítulo 3 do livro de Atos diz que, capítulo 3, versículo 20 e 21, nos diz: e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Filipenses capítulo 3, o verso 20 também fala disso. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3,4, falando dessa vinda pessoal do nosso Mestre, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mas veja aí que também será uma vinda visível, não é? Todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ainda falando dessa vinda visível, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens,
educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Será uma vinda visível, todo olho o verá. Mas você pode também acompanhar aqui no slide e ver que será uma vinda gloriosa, é o que diz a Escritura. Na primeira vinda, Jesus veio num estado de humilhação, não é? Quando Cristo veio ao mundo pela primeira vez, ele a si mesmo se esvaziou, você se lembra desse texto? Ele a si mesmo se humilhou, assumiu a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas quando Cristo voltar novamente, será diferente. Quando Cristo voltar, ele voltará, ele retornará em glória, diz a Escritura. A segunda carta aos Tessalonicenses também diz assim, no capítulo 1, verso 10, quando ele, Cristo, vier para ser glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram naquele dia. Será uma vinda de esplendor, irmãos. E também o livro do Apocalipse, como não poderia deixar de ser, no capítulo 19, verso 16, falando sobre Cristo, aquele que vai retornar em glória, diz assim que ele tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Além disso, irmãos, você pode conferir também aí no slide que será uma vinda de julgamento, uma vinda de juízo, uma vinda onde tudo será consumado, não é? Cristo fará novas todas as coisas. Nós lemos agora há pouco na nossa liturgia esse texto do Apocalipse capítulo 21, verso 5. Cristo vai fazer novas todas as coisas. A volta do Senhor vai ter objetivos muito bem definidos então. Como disse um estudioso da palavra do Senhor, Berkoff, Cristo voltará no fim do mundo com o propósito de introduzir a era vindoura, o estado eterno das coisas, e o fará inaugurando e completando dois eventos formidáveis, a ressurreição dos mortos e o juízo final, o julgamento final. No dia da volta do Senhor vão coincidir, então, a ressurreição física dos mortos e o juízo final. Ele tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor. É o que Paulo, escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, falou. Ele disse, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. E ele julgará vivos e mortos. No capítulo 25, aqui do evangelho de Mateus, a partir do verso 31, nós lemos essas palavras. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E é muito bom a gente ler todo o texto até o final, mas não temos tempo aqui. No finalzinho desse trecho bíblico, no verso 46, é dito ali, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus virá então para julgar o mundo, irmãos. Jesus virá para completar, para consumar todas as coisas, para completar a salvação do seu povo. Anjos e homens vão comparecer diante dele para serem julgados. Será uma vinda com terríveis sentenças sobre os ímpios, conclui Berkoff, mas também com bênçãos de eterna glória para os santos, para os salvos. Cristo conduzirá ao seu reino eterno aqueles que foram lavados pelo seu sangue. Isso vai marcar a vitória cabal de Cristo Jesus. Mas, irmãos, uma outra pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: como esperar pela volta de Cristo? Como esperar? Sabemos que esperar não é algo muito próprio da nossa natureza, não é? Esperar parece que vai contra a nossa natureza. Como esperar pela volta do Salvador?
Notem, irmãos, que após as afirmações do sermão profético e a descrição aqui da vinda do Filho do Homem, nós temos na sequência, nós não lemos esse trecho agora no início, antes da mensagem, mas na continuação do texto, nós vemos aqui várias parábolas sendo contadas por Cristo, como que sugerindo aplicações práticas para a vida dos seus discípulos, aqueles primeiros discípulos ali e para nós hoje. E no capítulo que nós lemos, capítulo 24, nós temos 3 parábolas. A parábola da figueira, aqui nos versos 32 a 42, confira aí na sua Bíblia. A parábola do pai de família, versos 43 e 44. E a parábola do servo fiel e do servo mau, versos 45 a 51. Temos mais 2 parábolas no capítulo 25. Todas elas, como eu disse, trazendo aplicações práticas para nós, ou seja, colocando o ensino da volta de Cristo no nosso dia a dia, como que perguntando, né? E daí? E agora? O que é que deve acontecer na vida diária do povo de Deus ao entender, ao assimilar a doutrina bíblica, o ensino bíblico da segunda vinda do nosso Salvador? Em outras palavras, irmãos, enquanto nosso Salvador não vem, o que a gente faz? O que fazer? Essas parábolas são um alerta de preparação para o dia da volta de Cristo. A principal decisão que toda a igreja, que cada crente deve tomar diante da agenda escatológica apresentada por Jesus é viver responsavelmente. É viver como cidadão do céu que ainda está aqui na terra. Somos cidadãos de 2 pátrias ao mesmo tempo e por isso nós temos que viver com responsabilidade enquanto esperamos, enquanto aguardamos a sua volta, o seu retorno. Responsabilidade vista primeiramente no discernimento. Olha que interessante, irmãos, algo que nós podemos falar com base no que Jesus, na continuação do texto, está explicando para todos nós. Responsabilidade no discernimento. As parábolas da figueira e do pai de família podem ser consideradas em conjunto. Elas têm o mesmo ensino, uma mesma lição para nós. A temática de ambas é a mesma. Uma percepção clara dos tempos e das épocas, um discernimento reflexivo da vida, por assim dizer. Jesus inicia a parábola da figueira com a expressão aprendei, não é? Versos 32 em diante. Aprendei. Ele deseja, irmãos, que os seus discípulos não tenham apenas uma atitude curiosa diante das coisas do fim, mas uma atitude reflexiva diante disso. E eles propõem uma imagem, a imagem da figueira com as suas folhas, né? A figueira crescia na Palestina nos dias de Jesus e era a primeira planta que florescia e que dava frutos. Ela anunciava a chegada de uma nova estação, da estação da colheita. Por isso ela sempre foi usada para ilustrar esse tipo de ensino. O que é que Jesus quis ensinar? Que na crise, que nos tempos do fim, nos dias que assinalam que o Salvador está perto, nós não podemos nos comportar de maneira irrefletida, de modo algum, sem compromisso em entender as épocas, essa nossa época atual. Nós não vamos alcançar vidas, nós não vamos sequer resistir a esse mundo sem Deus, vamos sucumbir diante das crises que sobrevêm a todos nós. Como servos do Senhor nesse mundo hostil, nós temos, irmãos, que ler a história à luz das Escrituras, refletindo sobre os tempos que nós vivemos, os últimos dias, e esperando o dia de Cristo. Mesmo antes de Cristo, no Velho Testamento, nós lemos sobre os filhos de Issacar. Você já leu sobre eles? Lembra de ter lido lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, verso 32? Os filhos de Issacar eram dos valentes de Davi, homens armados que andavam com o rei Davi. Aliás, antes dele assumir o trono, né? Segundo o texto bíblico, eles eram conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Isso aqui merece que eu repita, que eu leia de novo, né? Os filhos de Issacar, eram conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer.
É isso, irmãos, que Jesus está falando aqui, utilizando a imagem da figueira. Devemos discernir os tempos, refletir e conhecer a época em que nós estamos. Viver com discernimento dos tempos e épocas não significa apenas saber e entender o que está acontecendo ao redor, mas também ter uma visão cristã escatológica, uma visão cristã das coisas do fim madura, entendendo que está realmente próxima à vinda de Cristo. Você pode conferir aí, é o que diz Mateus 24, a partir do verso 38. Jesus então orienta aqui os seus discípulos, a mim e a você, a sermos sábios em coletar as informações das circunstâncias que estão ao nosso redor, para estarmos sempre prontos para o dia do Senhor. Irmãos, o ponto de chegada da história da presente era da igreja é o retorno visível de Jesus, é o retorno glorioso de Jesus, e está às portas. Para esse ponto, Jesus quer que a igreja olhe, que viva o hoje, não apenas com os olhos no hoje. Jesus, repito, quer que olhemos para esse ponto e olhemos com discernimento. Uma espera responsável no discernimento para não sermos pegos de surpresa, não é? E a parábola do pai de família, aí nos versos 43 e 44, é a mais curta dessas 5 parábolas e trabalha ironicamente com a figura de um homem que podia saber a hora em que o ladrão viria, o dia e a hora em que o ladrão viria à sua casa, e então ele vai se preparar para isso, né? O ponto que Jesus quer trabalhar é exatamente o oposto, o contrário, né? Por isso a parábola é irônica. Ninguém combina com o ladrão a hora do roubo, né? Da mesma forma, irmão, Jesus quer que a igreja tenha uma atitude de discernimento. Porque embora nós tenhamos os sinais, a sua volta, como vimos, não tem data, não tem hora conhecidas por nós. Discernimento dos tempos para aguardarmos o retorno de Cristo de forma responsável. Devemos ser responsáveis no discernimento. Agora, irmãos, nós podemos verificar também, em segundo lugar, que nós devemos viver até a volta de Cristo com responsabilidade também na fidelidade. Responsabilidade na fidelidade. E aqui entra a parábola dos 2 servos, que está na continuação do texto que é base da nossa mensagem, né? A parábola do servo fiel e do servo mau, que ilustram isso aqui. Jesus confia aos seus servos algumas tarefas que ele deseja que nós cumpramos à risca. Nesta parábola, que trata de fidelidade, de prudência, a primeira virtude é demonstrada por meio de um servo que recebeu o dever de cuidar dos trabalhadores do seu Senhor. Está aí no Evangelho de Mateus, o capítulo 24, a partir do verso 45. E o trabalho desse homem é ser cuidadoso, é ser fiel ao lidar com a dispensa, né, com os bens do seu patrão, para que haja o sustento sempre haja mantimento para os trabalhadores do seu Senhor. Ele é então um mordomo, ele é um administrador daquilo que pertence ao seu Senhor. O que Jesus diz, irmãos, é que estes homens, este mordomo, que vive a vida de forma responsável, eles são fiéis ao seu Senhor, eles fazem aquilo que lhes cumpre fazer. Para esses, a volta do seu Senhor vai ser de bem-aventurança, de alegria indizível. A sua recompensa é receber cada vez mais a confiança do seu Senhor, diz aí o verso 47. Mas, repare no outro lado da moeda. É o do servo infiel, o servo mau. Esse servo infiel age de forma imprudente, porque além de não cuidar bem das suas tarefas, ele espanca os trabalhadores do seu Senhor, ele tem uma vida dissoluta, ele tem uma vida desregrada. Os versos 48 em diante apontam para isso, né? Reparem aqui que o fator que desencadeia a imprudência desse servo é que aos olhos dele o Senhor demorava em retornar, é a aparente demora do Senhor, né? Meu Senhor demora-se, é o que a gente lê no verso 48. Na verdade, ele já possuía um coração infiel. A imprudência é só consequência de um coração que não estava plugado com o seu Senhor, não estava comprometido com o Senhor, só estava comprometido com as coisas daqui da terra, só estava comprometido consigo mesmo. É o egocentrismo,
o gerador desse comportamento imprudente aqui, não é? É o que nós vemos, irmãos, na carta aos Filipenses. Paulo, no capítulo 3 dessa carta, ele diz que muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, diz Paulo, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É o que o mesmo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, disse no capítulo 3, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E Paulo arremata e diz assim a Timóteo, foge também desses. Está dizendo a mim e a você, foge também desses. Irmãos, o dia do retorno de Cristo será um dia de revelação dos corações. A primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, mais uma vez, no capítulo 4, verso 5, diz assim, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Naquele dia, irmãos, o Senhor mostrará quem é dele e quem não é dele. Ele vai saber quem lhe foi fiel e quem buscou apenas os próprios interesses. Quem, em tempos bons e em tempos maus, teve fidelidade, responsabilidade no discernimento e na fidelidade. O viver justo, fiel e prudente, irmãos, não é só uma obrigação, mas é um processo de depuração e de revelação de quem verdadeiramente nós somos e a quem nós dedicamos a nossa lealdade. Estamos já para concluir, mas antes eu quero aqui citar o que foi realizado há alguns anos. Foi feita há alguns anos uma enquete com pessoas que passavam pela rua e a pergunta era, o que você faria hoje se soubesse que o mundo acabaria amanhã? O que você faria hoje se soubesse que o mundo acabaria amanhã? Respostas, imaginem, né? As mais variadas e sem base foram dadas. Mas eu pergunto para mim, já fiz isso e eu pergunto a você, e nós cristãos? O que faríamos hoje se nós soubéssemos que o mundo acabaria amanhã? Levando em conta que a consumação de todas as coisas vai acontecer no dia de Cristo. O que nós faríamos hoje se nós soubéssemos de antemão, tivéssemos essa percepção de que Cristo retornaria em glória amanhã? O que é que você faria? Leonard Ravenhill, um pregador britânico que falava muito sobre o retorno de Cristo, ele comentou num dos seus sermões que no dia da volta de Cristo, ele queria estar fazendo exatamente o que sempre fez, porque o seu desejo era nunca fazer algo que o envergonhasse no dia em que a trombeta tocar. Que coisa, não é? Nós vivemos os últimos dias, irmãos. Aliás, isso desde a primeira vinda de Cristo. Os últimos dias já foram inaugurados quando da vinda, da morte, da ressurreição do nosso Salvador. E esta pandemia é só um dos vários sinais de que o Rei está voltando. Aguardamos com bendita expectativa o último dia, irmãos. O último dia dos últimos dias, né? Nós temos que aguardar com uma bendita e alegre, santa expectativa, porque nós cremos que o céu é um lugar onde o pecado não vai entrar. Nós aguardamos ansiosamente pelo dia de Cristo, porque no céu com Deus não haverá epidemias, não haverá mais dor, não haverá mais dúvidas, incertezas, não haverá mais lutas. Nós esperamos pelo retorno de Cristo, porque lá Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
Ali nós veremos a Cristo face a face, diz a Escritura, e nós o serviremos para todo sempre, juntos ali na glória celeste. Para encerrar de fato, eu quero colocar aqui para você 3 perguntas. Diante, à luz da volta de Cristo, como é que ficam as nossas adversidades? Diante das adversidades e à luz do retorno do nosso Salvador, como é que ficam? Como é que fica a nossa resposta, a nossa reação? Tendo essas convicções, irmãos, o que é que você me diz sobre as adversidades que você tem enfrentado? Dúvidas quanto ao amanhã, dificuldades que o isolamento nos impõe. O que é tudo isso? À luz da volta gloriosa do nosso Redentor. Nada mais, nada menos do que oportunidade de nós aprofundarmos os nossos laços com o Redentor das nossas almas. O fato de sabermos que não vamos ficar aqui para sempre. O fato de sabermos que temos a eternidade com Deus. E de que isso está às portas. Isso deve mudar, irmãos, várias de nossas posturas em meio às tribulações, em meio às adversidades que nos cercam. Além disso, em segundo lugar, vamos falar aqui das nossas prioridades, não é? Prioridades. Tendo a convicção da segunda vinda do Senhor, como é que ficam as suas prioridades? Hoje, com sua vida circunscrita à sua casa, o que é que tem sido mais importante? Em tempos de reclusão, a sua escala de valores, aquilo que você mais valoriza, reflete o que é importante para quem está fazendo as malas rumo à eternidade? Pense nisso, irmão e irmã. O que você tem mais valorizado hoje, nesses tempos de reclusão, é próprio de quem está caminhando para o céu. Como é que ficam as minhas e as suas prioridades à luz da volta do nosso Senhor? E em terceiro e último lugar, eu quero falar contigo, com você, irmão e irmã, sobre as contrariedades, não é? Aquilo que vem contra o que planejamos, aquilo que vem contra o que nós projetamos, o que nós esperamos. A certeza do regresso iminente de Jesus deve transformar até as nossas reações diante das contrariedades. Pessoas e situações que nos contrariam. Pessoas e situações que instalam ao nosso redor coisas contrárias àquelas que queremos ver acontecer. À luz da volta do nosso Salvador, como é que fica tudo isso? Se você, todos os dias, caminha com os olhos nas nuvens, até o que te contraria vai ser visto de outro modo, porque o seu foco não é o aqui e o agora. Lembremos então das palavras de Pedro no capítulo 3 da segunda carta. Ele fala da vinda do Senhor, que não tarda. Ele fala que nós esperamos novos céus e nova terra. E ele diz que à luz do retorno de Cristo, nós devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E nós apressamos a vinda do dia de Deus testemunhando de forma bonita e fiel do Evangelho de Jesus. E ele diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E esperando essas coisas, devemos nos empenhar por sermos achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Você não tem se interessado pela volta de Cristo? Não tem aguardado com alegre expectativa? Você tem esperado tantas outras coisas, nutrido uma expectativa por coisas tão fúteis, banais, coisas daqui terrenas, coisas do aqui e do agora. Você não tem aguardado com uma alegre expectativa o retorno do Salvador, a bendita esperança do povo de Deus, irmão, irmã. Você tem vivido apenas pensando nas coisas daqui, tão somente nas coisas daqui. Prepara-te, ó Israel, em meio à crise. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. Que assim seja, para o nosso bem, para a glória do nosso Senhor que está
para chegar. O Rei está voltando. Que assim seja. Amém. Amém. Antes de nós encerrarmos o nosso culto, irmão e irmã, nós vamos cantar mais uma vez, não é? Como que para assimilar o ensino bíblico do retorno do nosso Salvador. Vamos cantar juntos o hino 105 dos nossos hinários. Você pode acompanhar aqui também, temos os slides, o hino 105 que fala da certeza do crente. Vamos entoar com toda alegria este hino que fala das nossas certezas como cristãos que somos. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém, irmãos. Nós agora vamos orar, encerrando o nosso culto. Como é bom, não é? Irmos para a palavra, estarmos com o mesmo propósito de aprender da Escritura para sabermos como viver enquanto o Salvador não vem. Vamos orar? Mais uma vez, ó Deus, nós te buscamos agradecidos, ó Pai, porque a nossa esperança e expectativa não se limita às coisas daqui e do agora. Nossa expectativa, ó Deus, não se limita às coisas terrenas, por mais prazerosas que sejam. Nós não aguardamos simplesmente a mudança do quadro, a cessação dessa pandemia, a vida voltando à normalidade, não. Nós pedimos ao Senhor por isso, sim, mas o nosso foco é muito maior, está, ó Deus, em nos prepararmos numa espera responsável de fidelidade, de discernimento, uma espera do retorno glorioso do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está para chegar, que o teu retorno é algo iminente. Prepara-nos, ó Deus,
com fé, com confiança redobrada, para nos encontrarmos contigo, para juntos, ó Deus, na glória celeste, engrandecermos, adorarmos o teu nome que é bendito. Faz isso, ó Deus, e enquanto o Senhor não vem, dá-nos da tua paz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. É a minha oração.